Olá pessoal, é um imenso prazer estar fazendo essa abertura do segundo episódio do podcast da Associação Baiana de Medicina, que tem como tema Pandemia dos Transtornos Mentais. Entenda por que os problemas de saúde mental mundial têm preocupado os especialistas. Eu sou o diretor científico da Associação Baiana de Medicina, sou segundo vice-presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e sou professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Eu gostaria de agradecer imensamente os colegas que estão aqui participando dessas discussões. Estou certo que todos vocês irão aprender bastante, tirar dúvidas e crescer do ponto de vista de conhecimento com os temas que serão abordados ao longo do dia. Eu vou apresentar inicialmente o nosso grande professor, amigo, um dos grandes e principais parceiros da Associação Baiana de Medicina, que é o Dr. Antônio Pedreira. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, ele é mestre pela Cornell University Medical College, ele é professor, psicoterapeuta e escritor, é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista em análise transacional pela FATEP e já foi presidente da Associação Latino-Americana de Análise Transacional. Ele é autor de mais de 10 livros na área de biomedicina e saúde mental e atualmente trabalha com medicina psicossomática e psicoterapia, além de fazer palestras em diversas empresas e em conferências e em congressos nacionais e internacionais. Além desse grande currículo que o Dr. Pedreira tem, ele é um grande amigo da Associação Baiana de Medicina. Então, por favor, Dr. Pedreira, dê as boas-vindas aí a todos, por favor. Muito boas-vindas a todos e também um agradecimento penhorado por essa referência. De fato, eu considero a nossa ABM patrimônio nacional, tá certo? E é um lugar onde a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa importante que eu chamo a psicoeducação. Ou seja, traduzir de modo acessível para o grande público os conhecimentos que às vezes só nos congressos os especialistas é que podem discutir de maneira acessível para cada um e para todos. De sorte que estamos aqui com muito gosto e vamos decifrar todas as questões que foram postuladas, se Deus quiser. Muito obrigado, professor. Gostaria agora de apresentar a colega Manuela Gouveia. Ela é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela fez residência em Clínica Médica pelo Hospital Santo Antônio e ela é especialista em Psiquiatria pelo Hospital Juliano Moreira. Ela é membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Ela também já atuou como professora de Medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e também da FTC. Muito obrigado pela participação também, Manuela. Por favor. Eu que agradeço e é uma satisfação estar aqui na ABM, nesse podcast sobre transtorno mental e sobre saúde mental também, porque não somos nada, né, sem a saúde mental. Tão importante e está aflorando tanto nas pessoas mundialmente. E vamos discorrer hoje o porquê disso tudo, como fazer e como resolver todos esses quesitos, essas dúvidas que as pessoas têm. Muito obrigado, Manuela. Fala agora um pouco do currículo do professor Garrido. Ele é graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem formação em Human Resources e Comportamento Humano pela Universidade de Nova York e também em Psicopatologias dos Transtornos Mentais e especialização em Neuropsicologia. Ele é professor de MBA e pós nas áreas de Planejamento de Vida e Carreira. Ele é mentor, palestrante e conselheiro de empresas como Odebrecht e Braskem. Ele é autor do livro Pílulas do Bem Viver e é colunista semanal de comportamento e carreira da Band News FM. Professor Garrido, orgulhamos muito de tê-lo seu também conosco. Por favor. Bem famosos meus falaram antes. E como eu falei lá também, eu atribuo utilidade pública esses podcasts, porque a saúde mental hoje ela precisa ser discutida, as pessoas se prepararem para isso, as pessoas protegerem a sua saúde mental e estou muito feliz, muito honrado de estar aqui falando de um tema tão, além de importante, atual, né? Porque é um tema bem contemporâneo e eu acho que vai ser de grande importância para todos. Obrigado, professor Garrido. Então, vamos começar agora nossas discussões. O tema será
pandemia de transtornos mentais. Entenda por que os problemas de saúde mental mundial têm preocupado os especialistas. Então, esse tema foi escolhido porque, pós-pandemia, nós tivemos uma série de mudanças que vieram a intensificar os problemas mentais. Então, sem dúvida alguma, a pandemia mudou o modo de viver, o modo de enxergar a vida, o modo das pessoas interagirem. Então, alguns problemas foram agravados e acelerados com a pandemia. Dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar inicialmente ao professor Pedreira o que são e quais são os transtornos mentais mais comuns vivenciados hoje no dia a dia. Olá. É uma satisfação dizer que, trabalhando diuturnamente no meu consultório, recebi uma quantidade gigantesca pós-pandemia de transtorno de ansiedade. Não só a ansiedade chama generalizada, o TAG, como também TEPT, o estresse pós-traumático, que muita gente foi vítima de trauma nesta pandemia, com a morte de pessoas queridas. Quem trabalha na área de saúde também sofreu muito ao se afeiçoar aos seus clientes e de repente vê-lo partir assim, como se não tivesse nenhuma coisa a ser oferecida. Mas, além disso, e para além disso, apareceram muitos quadros depressivos que apareceram, incontáveis pessoas que apareceram também apresentando uma espécie de uma fadiga crônica e de repente burnout, que simplesmente parava a pessoa, esgotava, quem fosse uma lâmpada que queimou o filamento, daí o nome burnout, alguns chamam de burnout, mas é burnout a crônica. E não só isso, como também pessoas que tinham toque ficaram piorados com a situação. Vai a mão, não sei quem, e já tinha o banheiro de limpeza, foi um horror, essa coisa. Mas não ficou somente isso não. Eu sempre digo, repito, insisto, que ninguém está preparado para viver tão junto quanto aconteceu na pandemia. Então, os entes queridos, que eu quase sou todo mundo, a ficar em casa, com as pernas para cima, só com a família. Menino, gente, foi tanto aflito, bastava um deles pigarrear mais alto, para que espigar toda hora. Por que está falando tão alto? Por que está espirrando, né? Enfim, eram pequenas coisas que incomodavam. Isso trouxe muito transtorno, conflitos conjugais fortes, então que aumentou o número de terapia de casal, que é uma especialidade também que a gente cuida, e também para imunológico, a lista foi longa, uma situação de preso a telas. Então, isso, as crianças sofreram horrores porque se viciaram e alguns já estão muito habituados a ficar em tela. E sabe que a Associação Americana de Psiquiatria e de Pediatria postula em uma quantidade restrita para quem tem até 2 anos, até nem chega a de tela. E de repente a pessoa está em tempo integral fazendo só vendo tela, não? Então tem mais coisa, mas isso já é um cardápiozinho que bem assim, fundamentado, né? Manuela, como é que você vivencia assim, as mudanças que nós tivemos? Sem dúvida alguma, eu estava conversando inicialmente com o Dr. Pedreira que na telemedicina, por exemplo, ela vinha avançando lentamente e pós a pandemia uma série de processos avançaram mais rapidamente. E parte também dos problemas mentais, se nós olharmos 10, 15 anos atrás, ao longo dos últimos anos, eles vinham aumentando gradativamente, mas houve uma aceleração grande pós-pandemia. No seu consultório, no seu dia a dia, quais são os transtornos que você pôde presenciar um crescimento maior nesse período pós-pandemia do ponto de vista da saúde mental? Perfeito. Pós-pandemia vem assim de uma forma mais avassaladora, como já estava sendo aos pouquinhos acontecendo todas as previsões, né? Então assim, mundialmente a gente tende assim de pensar transtorno depressivo maior. Você tem uma média assim de 6% das pessoas têm transtorno depressivo maior. Transtorno de ansiedade generalizada, como o professor falou, que é o TAG, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 10% dos brasileiros, eles sofrem de TAG mesmo, doença de ansiedade patológica que precisa ser medicada. E transtornos fóbicos mais ainda. De fobias mesmo, fobias específicas, a gente tem uma média assim de 16%. O burnout tem vindo assim de forma avassaladora, tomando conta desse espaço mundial mesmo, o burnout. E não menos também na pandemia, o transtorno por uso de substância.
alcoolismo, uso de cannabis, né, ilícita. Então, assim, essas são as patologias que mais se vê em consultório psiquiátrico hoje, né? E, fala assim, TDAH e transtorno do espectro autista, agora um boom de autismo, né? Por conta das incidências aumentando bastante. Mas de prevalência não se vê muito, mas durante a pandemia, muito estresse agudo. Estresse agudo que pode ser desencadeado ao longo do tempo para um TEPT, muito pânico, ataques de pânico, ansiedade e transtorno depressivo também. Foi assim, no decorrer depois de um ano de pandemia, ainda durante a pandemia, a gente viu bastante acontecer. O TAG, professor Garrido, transtorno de ansiedade generalizada, a professora Manuela comentou agora que o Brasil é um dos países com maior incidência. Isso certamente é algo também que o senhor vivencia dentro do seu consultório. Por que existe especificamente essa característica assim, no Brasil de ter uma incidência tão alta? O que existe de particularidade dentro da nossa cultura que pode intensificar esse estresse, essa ansiedade frequente no dia a dia dessas pessoas? Olha, eu não sei se tem muito estudo sobre isso. Agora, o que eu observo muito, eu volto com os colegas, eu até brinco, né, que muitos consultores hoje no meu, são dois áreas que tem a parte das pessoas, arrependimento e ansiedade. Arrependimento com aquela frase, né, águas passadas no moinho, e ansiedade com a frase de Freud, nós sofremos de fantasia catastrófica de futuro. Então, eu acho que o Brasil, por ser uma população, é um livro que eu estou lendo, ele tem uma sociedade, não tem muita proteção, a gente sente ainda nos meios laborais muitas coisas que não evoluíram tanto. Então, isso gera muita ansiedade no indivíduo, associado ao burnout. Uma coisa que a gente está vendo muito é assim, o trabalho depois do trabalho. Então as pessoas entraram muito nessa, e muito pelo celular, né? Porque quem viveu a época sem o celular, 8 às 12, 2 às 6, o cara ia embora e ninguém achava. Telefone fixo, quando ligava, morreu alguém a partir de 10 horas da noite, né? E hoje o trabalho, ele vai a portabilidade do trabalho do celular. Você está vendo algo, ele tira. Por quê? Você é um escravo do celular. Então, isso é ansiedade. Sim. A falta, um amigo da saúde mental seria exatamente você poder se divertir, ter lazer. E eu vejo em consultório um movimento de pessoas se sentem culpadas. Está surgindo um fenômeno agora da pessoa estar se sentindo culpada de dormir. Ele acha que está perdendo tempo, então ele chega pedindo algo para dormir menos. E isso, claro, que vai pregar. Nós não estamos numa bolha. Eu sempre coloco 5 questões na sociedade para a gente que são grandes desafios. É uma sociedade que está muito entorpecida. A gente nem quer falar drogada, que pode ser ofensivo, mas o consumo excessivo de álcool. Os colegas podem me ajudar. Eu vi recentemente uma pesquisa, Rivotril, o remédio mais... Sim, porque não é só o psiquiatra que tem prescreve, né? Médicos de vários especialidades. E ele é vendido, inclusive, de forma clandestina, na internet, nas farmácias, de forma aberta. Então, uma sociedade muito entorpecida, uma sociedade muito consumista, as pessoas deixando de ser seres humanos para ser seres humanos. Isso. Uma sociedade bastante fútil, tudo instantâneo. Sim. Então, eu sempre brinco, né? Graciliano Ramos, essa de Queiroz, não faria nenhum sucesso para livro de 300 páginas. E uma sociedade extremamente hedonista. O prazer, baixíssimo nível de espiritualidade. Então, você junta tudo isso, é um caldo próprio para gerar muita ansiedade. Sim. E as pessoas se desprotegem. E aí é um ciclo vicioso, que o cara tá mal, toma um remédio, aí depois já precisa e não consegue sair disso. Por isso que eu acho tão importante a gente discutir. Para encerrar, 2 coisas positivas que eu vi. Nada é tão ruim que não possa trazer uma coisa boa. Primeiro, muitas pessoas que nunca pensaram em fazer terapia começaram a fazer. Então ele trouxe essa consciência. Eu tenho uma banca de pessoas da melhor idade que não se pensava isso. Nossos pais, mães não aceitavam. Ainda falavam, não sou maluco para ir fazer. Hoje eles procuram. Então está tendo uma demanda muito grande.
casais, e foi bem atingido na pandemia, muitos. E esse movimento das barreiras geográficas terem sido quebradas. Eu tenho pacientes hoje no Japão, brasileiros, e que seria humanamente impossível atendê-los, né? Eu tenho na Espanha e Portugal, porque o teleatendimento virou um sucesso. E isso foi tão bom que a pandemia passou e ficou. Sim. Então, pelo menos tivemos um pouco isso, que eu acho que foi um pouquinho de legado positivo dessa confusão. Com certeza, foi um dos grandes avanços. Manuela, em relação aos transtornos mentais, assim, existe algum grupo que tem um risco maior, seja uma criança, seja um idoso, seja um homem, seja mulher? Quem é que geralmente é mais afetado por esses problemas mentais? Primeiramente, vamos lá atrás. As pessoas que vão ser mais afetadas são aquelas que têm a genética mais desfavorável. Então, a gente vai ter doenças altamente herdáveis, como transtorno afetivo bipolar, com herdabilidade de 70%, né? A esquizofrenia também. Então, mas, por exemplo, o transtorno depressivo maior, você tem a herdabilidade de 30%. O resto é o ambiente, que é o estressor na infância, desnutrição, mas basicamente a vida é estressante. Abusos, afastamento assim, de pais, né? Abandono afetivo dos parentes, parentais. Então essas pessoas têm mais chance de abrir um quadro depressivo, por exemplo, ansioso também. Ansiedade é mais ou menos 50% de herdabilidade. Mas aí vamos lá para frente. Então quem é dessas pessoas que vão, mesmo tendo a genética desfavorável, que vão abrir o quadro, né? São pessoas que provavelmente não conseguem gerenciar o estresse, né? Então, essas pessoas que não conseguem gerenciar o estresse, têm dificuldade, elas vão ter mais chances de fazer todas as alterações bioquímicas no cérebro e vai acender essa patologia. E aí agora vamos, assim, em termos de faixa etária, de sexo, etc. Os idosos, eles têm mais chances de deprimir. Viúvos, solteiros, com rede de apoio baixa, né? Viúvos, solteiros, separados, pessoas sem filhos, tudo isso é fator de risco para deprimir, como fator de risco também para o suicídio, né? A gente não pode deixar de falar do suicídio, porque uma pessoa em depressão, ela tem 20 vezes mais chance de cometer o suicídio, sendo que é uma coisa altamente tratável. E as pessoas, o público leigo, acha que estar em depressão é o fim da picada, não vou ter mais chance nenhuma de voltar à vida, mas volta. Então, quanto mais precoce se começar um tratamento, mais você vai preservar esse cérebro, evitar que ele vá a ter adoecimento. Então, também, mulheres na fase, assim, cruciais de ciclos hormonais, a menarca. Note, agora teve o filme, né, que foi Nitidamente? Divertidamente 2, mostra a menininha na puberdade com as oscilações de humor, a menarca, exato, isso aí, os hormônios, eles são altamente aplicáveis no cérebro. A gente tem receptores, a mulher mais ainda, né, receptores hormonais de progesterona, de estradiol e testosterona também no cérebro. Então, essas flutuações hormonais vão impactar na apresentação mesmo comportamental de doença. Então, a menarca, o puerpério, a mulher no puerpério e a menopausa. Então, assim, esse grupo, assim, esse grupo é o que mais tem chance de ter adoecimento. E agora um fenômeno também que infelizmente está acontecendo são adolescentes. Cada vez mais as taxas de ansiedade e depressão em adolescentes está, assim, aumentando bastante. Manuela citou, professor Pedreira, algumas causas como pessoas viúvas, pessoas separadas, pessoas que têm carências afetivas. E, sem dúvida alguma, são pontos cruciais para causar uma fragilidade na formação de personalidade, na questão do equilíbrio mental. Como o senhor vê que nós, profissionais da área de saúde, médicos, psicoterapeutas, podemos apoiar essas pessoas para, vamos dizer assim, olhando para adolescentes, para criança, como preparar mentalmente um adolescente ou uma criança para uma vida mais desafiadora, que nós estamos com uma vida muito mais acelerada. Como nós podemos trabalhar? Sei que é um desafio grande, é uma pergunta bastante ampla, mas é uma preocupação de todo pai que tem um filho, uma criança, um adolescente. Como eu posso preparar meus filhos para esse novo mundo? Assim,
vou dizer o seguinte, eu escrevi um livro chamado A Hora e a Vez da Competência Emocional, levando inteligência às emoções. O que quer dizer isso? Preparar desde criancinha a pessoa para o que vai acontecer. A vida emocional tem um peso extraordinário para cada unidade para todos, né? Então, tenho certeza que nossos incontáveis seguidores estão vendo nessa amostra como uma ansiedade, graça de ponta a ponta, graças a um par de genes que a pessoa nasce, a Salmo da Juíza é o PAB número 18, que dá permissão para a pessoa ter qualquer um dos 5 transtornos de ansiedade, ansiedade de separação, TAG, TEPT, pânico e fobias. Fobias aí que se alastram uma quantidade gigantesca. Mas dá permissão, mas eu defendo a ideia de que o gene não atua no vazio biológico. Ele precisa interagir com o meio. O que é meio? Tudo que está fora do cromossomo, assim entendi. Então, a interação da pessoa, do indivíduo, com o seu entorno, faz uma diferença gritante, desde, como o Nuno falou, o doutor Nuno falou, desde a mais terra infância, aquele ambiente, por exemplo, TDAH, aumentou, parece que aumentou muito. Não, os diagnósticos estão sendo mais precisos agora, mas a aplicação de TDAH antes está aí presente. Nós estamos. Outra coisa, me deu um insight aqui, interessante, perguntou a Garrido, então, por que o Brasil tem 30 ansiedades? Me deu aqui um insight que eu pensei em retroagir um pouquinho para responder. Eu cresci ouvindo, dizendo, o Brasil é o país do futuro. Stephen Zweig escreveu esse livro. Era aí, o que é que ela foi atrás? Fazem com os filhos, pense no dia de amanhã. Essa é aqui, faça poupança no futuro. Caso comece no futuro, tudo é futuro. Mas de repente vai para o médico e diz, pense no presente, porque a vida está rolando no presente. Se você não viver agora, depois vai ter a sofrência com arrependimento, ou o que eu perdi da minha vida, como eu sofri. E tem uma perguntinha que é muito básica, que eu sempre menciono, que é quando alguém encontra uma criancinha que está crescendo ainda, pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Pô, foi gente grande, o senador, não é ser, é como o Brasil diz. É ter, é fazer, desculpe. É fazer para ter e até para ter, quem sabe. Então, inverteu-se a ordem. Enquanto os orientais, eles têm aquela contemplativa, nós não temos. Então, eles ficam, nossa, nutrologia, eu escrevi um livro na pandemia, está até inédito, que precisa que minha esposa faça a revisão final para olhar final, sobre a ansiedade nossa de cada dia, não? Então, nessa ansiedade, eu menciono sempre como nós ficamos viciados em fazer a futurologia catastrófica. Então, pode chamar de pensamento acelerado, o nome que chamar, mas a pessoa sai do presente, se projeta no futuro para sofrer 0,800 de graça. E o pior, sofre com medo de morrer. Morre a cada instante. Eu já disse, eu vou morrer uma vez, eu repito o meu slogan. Só morre uma vez, não disse morrer. Essa de morrer toda hora, não... Então eu treino meus clientes ficando no presente, aqui, agora, tá certo? E essa ideia de futuro vai desde a fazer uma graduação, pós-graduação, elaborar muita coisa desse tipo. E sou uma sociedade consumista também, muito consumista. Mas eu preciso dizer outra coisa também. Uma epidemia de insônia fora do comum levou as pessoas a tomar uma medicação excelente usada por astronautas, que foi o Catarot Disopidem, né? Não vou dizer, é a marca, porque alguém conhece com o nome de Pax, né? Então, isso é coordenado. Só para não dizer. Mas prefiro não falar que é para Falar. Mas eu quero falar disso, né? Esperando tocar a Maria Prima para botar logo, para sentir um gostinho, eu não sei nem que gosto é salgado, o gostinho primeiro. Aí, vai jogar só nisso. O negócio aqui é gostoso, é doce e ainda tem sabor de morango. Pois é. Eu nem estou lendo, mas é feio bastante. Eu preciso disso aqui. Mas eu prescrevi para tomar de 4 probabilidades de quando em vez de tomar. Aí a pessoa tomava 6 horas e o efeito inicial é muito bom. Das 5 a 6 horas de sono igual no traçado do eletroencefalograma, não é idêntico. sono profundo. O sono, bem, você Sério. mas assim, tem várias partes. Aí você passava, acordava, o que? 11 da noite, dormia 6 horas, 11 da noite acordava, seu lindo. Daí a pouco, a bexiga enchia, os hemocritores, os órgãos de eliminação, dava algum sinal, levantava, aí mais outro. Aí terminava a pessoa tomando mais de 4. Quando toma mais de 4,
dá uma situação que o Manuel deve ter visto toda hora, uma espécie de uma amnésia, uma terrível, e a pessoa levanta, esquece tudo que fez, e é capaz de acender o fogo, ligar e causar até um incêndio dentro de casa. O paciente que pegou o carro foi pro interior depois de usar o Zolpidem. Sem saber que estava dirigindo. Ao longo dos últimos 12 meses, eu vi 2 pessoas com mais de 70 anos que tiveram depressão respiratória e foram para o hospital e precisaram ser entubadas devido ao uso cada vez mais frequente e doses cada vez mais elevadas de medicações para ajudar no sono, e que as pessoas acabam se tornando dependentes, né? Existe uma dependência realmente química nesse sentido. Inteiro, né? Isso, não comprei só não. Uma cartela inteira, não sei nem como é que cabe o guarda-língua, porque... E não espera se vai ter insônia, já toma previamente. Se vai ter ou não importa. Bem ansioso isso aí. Doutor Pedreira, ele citou realmente essa questão da nossa cultura, de uma preocupação muito exacerbada com o futuro. Eu estava lendo recentemente um livro sobre estoicismo, e ele fala assim, a importância de você trabalhar aquilo que você tem o controle. Então, se você trabalhar muito no presente, fazer uma atividade que você possa controlar, e não, claro que você não vai deixar de estudar, fazer curso, se preparar para ter um futuro melhor, mas não ficar com uma preocupação excessiva sobre o futuro, porque isso faz com que você sofra cada vez mais e vai sofrer sobre coisas que você não tem um controle. Então, professor Garrido, como você trabalha nessa questão com seus pacientes, essa questão da preocupação muito intensa com o futuro e deixar de viver o presente e focar naquilo que você tem o controle, que pode atuar, que na maior parte das vezes é o presente. Claro que você tem que trabalhar para ter um futuro melhor, isso aí sem dúvida alguma. Mas como você pode aconselhar os seus pacientes a trabalhar mais no presente e focar naquilo que ele tem o controle e se desligar um pouco daquilo que ele não pode controlar? Aqui agora, né? Tem uma frase que eu gosto muito sobre esperança. Eu sou simbolo, né? Esperança é ser feliz antes da felicidade chegar. Muito bom, porque nem chegou eu já estou feliz. E ansiedade, parafraseando essa frase, é ser infeliz antes da infelicidade chegar. Eu já estou ansioso. Porque o problema não é tanto pensar no futuro, é pensar de forma assustadora no futuro. Por tudo que a gente recebe de informação. E isso é um trabalho intenso de trazer ele para o aqui e agora. Porque quanto mais a gente vive no futuro e no passado, menos a gente vive no presente. E no presente, tem uma pergunta que eu faço aos meus pacientes, que é assim, onde anda sua filha? E é engraçado que um chega assim, no dia que meus filhos crescerem, eu vou ser feliz. Eu já sei que aquela turma que tá menino pequeno tá tendo terror. Aí outro fala, no dia que eu me aposentar, eu vou ser feliz. O outro, no dia que eu me formar, eu vou ser feliz. Aí apareceu um agora, no dia que eu sair do Serasa, eu vou ser feliz. Tá sempre na expectativa. Sacando, porque a felicidade nunca é chegada de nada. A felicidade é um trajeto. E você não curte esse trajeto, porque você está focado o quê? Em algo que vai chegar. Uma sociedade muito egóica, adorei a citação dos estoicistas, e que a gente se afasta do nosso eu para ir em encontro de um ego. E um ego é algo que a gente está sempre voltado para o outro, voltado para o externo, voltado para o ter. Duas coisas que eu queria complementar, que eu fui me lembrando da conversa de vocês, até aproveitar essa consultoria grátis aqui. Primeiro, eu tenho ficado muito ocupado. Isso talvez seja uma coisa boa e programas como esse ajudam. É como se fosse assim, quando alguém tem um problema de saúde mental, ele meio que tem um pouco de vergonha disso. Diferente com quem tem. Se o cara tem um problema, uma cardiopatia, ele diz, eu tenho uma cardiopatia. Se ele tem uma depressão, hoje, todo avanço que nós tivemos, ainda encontramos pessoas em clínica com vergonha. Recentemente eu fiz um atendimento domiciliar, aquela depressão severa, uma moça que não conseguia por si só sair de casa, a família socorre e é um atendimento domiciliar. E quando eu estou lá, entra uma senhora no quarto, olha com desdém, eu não entendi nada, no meio da consulta e diz assim, dá uma trouxa de roupa que ela fica boa. Então isso é a ignorância de ignorar a importância e a gravidade de qualificar que a pessoa tem uma doença mental, é como uma pessoa tem uma doença física, não há um porquê diferenciar. E o segundo ponto é
a leviandade no diagnóstico por leigos. É muito comum na minha prática clínica a pessoa chegar e dizer assim, eu sou bipolar. Quem identificou? Algum psiquiatra? Não. Minha vizinha, que leu algum, diz que eu tenho todas as características. Não, o TDAH é autismo. Você é mundo. Será, doutora? Eu tenho E aí a pessoa que não tem se sente até fora da moda, né? Eu tô admiro porque eu não sou TDAH e todo mundo é. Isso é verdade. E esse tipo de, como eu falei, de programas e vai esclarecendo e quebrando isso. Porque isso é uma maneira da gente não chegar à solução do problema. E isso é uma coisa muito do Brasil. Essa folclorização das doenças mentais. O professor Garrido tocou num ponto importante também, a questão das pessoas não encararem o seu problema que existe na saúde mental e a questão também do ego, né? Claro que quando a gente fala muitas vezes do equilíbrio mental, que todos nós temos que trabalhar, pensar um pouco no presente, trabalhar naquilo que a gente consegue controlar, mas ao mesmo tempo, ao nosso redor, nós podemos ter pessoas que não estão tão bem equilibradas e que isso pode também nos contaminar, seja um colega de trabalho, seja um parente, seja um amigo que você convive de uma forma mais próxima. Então, assim, a gente vê que na nossa sociedade as pessoas também estão ficando cada vez mais narcisistas, preocupados com a sua imagem, preocupados em mostrar o que você ganha, o que você tem. Então, como se proteger no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no seu ambiente com seus colegas e amigos, de todos esses desafios que muitas vezes, por mais que a gente venha trabalhar, as pessoas que estão ao nosso redor podem tentar nos contaminar. Quais são as estratégias de manutenção do equilíbrio mental? Isso é uma grande dica para cada um que está nos ouvindo aqui hoje. Como é que você trabalha com seus pacientes, Manuela, por favor? A prevenção. É isso. Primeiramente, o autocuidado. O autocuidado vão ser vários pilares. Psicoterapia, puxando aqui a brasa para a sardinha dos colegas. Psicoterapia, atividade física fundamental, que o corpo não foi feito por Deus para ficar parado, só apertando o botão, e sim para andar, para caçar, para fazer. Atividade física é fundamental. Você tem todas aquelas cascatas de miocina, o eixo músculo-cérebro, com produção de BDNF, que é aquela substância que vai promover a neuroplasticidade, a melhora de novas sinapses, da arborização sináptica, fundamental, principalmente quanto mais idoso, mais tem que fazer atividade física, principalmente de musculação, né, para ganhar músculo. A alimentação anti-inflamatória, fundamental. A gente está numa sociedade que cada vez mais é alimentos processados, ultraprocessados, isso já se sabe que é altamente deletério para o cérebro, para a saúde como um todo e para o cérebro, fazendo inflamação assim subclínica. Então, a neuroinflamação é a base de todo transtorno mental. E você tendo uma dieta inflamatória vai ter a sua mente seu cérebro inflamado e aí vai acender mais ainda a doença das patologias mentais. Então, vamos lá. Atividade física, psicoterapia, alimentação e eu digo que o outro pilar que é indissociável para a saúde da mente é o sono. O sono de qualidade, você ter horas de sono que cada pessoa tem uma quantidade de sono específica com o seu cronotipo, né? Então, assim, geralmente é de 6 a 8 horas, tem algumas pessoas que precisam de 9, né, professor? Então, pessoas precisam de 9 para ter toda aquela sua antioxidação promovida durante o sono, para a produção de novas células, de novas moléculas, novos receptores, organizando aquelas células que estão mais velhas, senescentes, adoecidas. Isso tudo é promovido durante o sono. Por isso que a falta do sono é um problema que é fator de risco para abrir diversas doenças mentais. Transtorno bipolar, depressão, é um crosstalk, sono e depressão, sono e bipolaridade. Tanto a bipolaridade pode dar insônia, quanto a insônia pode abrir o quadro de bipolaridade ou desencadear um episódio, seja hipomaníaco, maníaco ou depressivo. Também o crosstalk para a depressão. Então, esses 4 pilares, eu digo 5, que eu vou puxar também a brasa para minha sardinha, que é a questão da espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa que eu sou espiritualista, trabalho isso no meu dia a dia. São esses 5 pilares que eu digo que é aquele uau, que vai dar o uau para a mente das pessoas.
e promover essa prevenção que o senhor me falou. Vamos apenas reforçar para todos aqui alguns dos temas abordados por Manuela. Para termos equilíbrio mental, não esquecer manutenção do exercício físico regular, uma boa alimentação, a realização de psicoterapia para dar equilíbrio mental, o sono como outro fator também crucial, além da espiritualidade, para nós mantermos o equilíbrio. Um outro fator também, professor Pedreira, que nós temos também que ter em mente é o autoconhecimento. Então, assim, foi dentro desse nosso bate-papo aqui, dentro dessa nossa conversa, citada a questão que as pessoas muitas vezes têm vergonha de assumir que tem um problema mental. As pessoas assumem que tem uma hipertensão, as pessoas assumem que tem um colesterol, mas parte dessa inibição, dessa vergonha, desse preconceito, vem pela dificuldade no autoconhecimento. Como trabalhar o autoconhecimento nas pessoas como uma forma de manter o equilíbrio, a aceitação, e a partir daí possa superar de uma forma mais intensa os desafios do dia a dia. Primeiro, eu estou louvando aqui a nossa ABM, que a gente já faz há mais de 10 anos, palestras abertas ao público, gratuitas, 0800, sobre tema de psicoeducação acessível ao grande público. Isso é fora de espaço, né? E a gente procura dar conhecimento à pessoa da essência dos problemas, porque já Hipócrates de Cristo tem ensinado para a gente. Mensana incorpore sano. A mente sã, o corpo sadio. Então tudo da mente reflete no corpo. O que é do corpo reflete na mente. Isso todo mundo sabe. Então você está com medo, a mão fica fria, a mão fica fria, com medo. Fica com medo, a pressão sobe. Sobe a pressão, fica tonto, pode desmaiar. E aí dá um piripaque, leva de peça, tem infartão, aí começa a rotular coisas. Então eu digo, primeiro, as medicações, tem umas melhores medicações que o tempo todo da história do mundo nunca teve medicação tão boa como na atualidade. Mas nenhuma tira conflito. É preciso uma psicoterapia, e uma psicoterapia que a pessoa seja validada em suas necessidades básicas, que são 6 na verdade, né? Primeiro, necessidade de estímulo visual, auditivo, tátil, gustativo, olfativo. A pessoa tem fome, isso é de Epstein, fome de estímulo. Tanto que na União Soviética, uma das coisas que se punia as pessoas que não eram da doutrina do lado soviético era o que mandar para a Sibéria, não é para ir para o frio, não, para isolar de luz, de tudo. E a pessoa entrava em depressão terrível, inclusive depressão anacrítica também. Segunda coisa, a fome de contato. Você não tem fome de contactar com seus semelhantes. Eu digo sempre que é como se nossos neurônios precisassem contactar com os neurônios nossos semelhantes. Então, não pode ver sem 5 coisas importantes. Beijo, abraço, toque, atenção e reconhecimento. Repita. Beijo, abraço, toque, atenção, reconhecimento. Colega médico, toque seu paciente, nem que seja com os olhos. Vai olhar para o indicador, toque com os olhos, faça contato, valide ele. Ele tem fome de validação também. Quem valida o ser humano é o ser humano. Então, muito importante que ele toque. Em nosso consultório, na nossa lente, abraça que vai chegar na saída logo. Até a nossa bateria vai assim carregada. Sim. Não tem aquele rigorismo que quando uma crise é humanista. Sim. Nós não se coloca como se fosse um ente superior ou PCPS, não. Mas com quem humano. Terceira fome. A fome de validação de reconhecimento, que acabou de dizer. Até dar um bom dia para o outro é uma validação para o outro. Sem dúvida. Sim. Se a pessoa der bom dia e ninguém responder, vai fazer queixa ao pé social. Olha, seus maridos, seu pessoal, mas no caso ninguém deu bom dia. Verdade. O que quer dizer bom dia? Estou te vendo vivo. Você está me vendo vivo? Se a pessoa não responde, é que vai desqualificar. Com 3 desqualificações é como se fosse uma tentativa de homicídio. Sim. Isso é um tema que merece ser falado. A quarta fome é uma fome de autoconhecimento, que o doutor Manuel falou com muita propriedade, né? E quem precisa se conhecer bem. E tem autoimagem, autoestima e autoconfiança. E tudo isso faz parte do bojo da nossa psicoterapia também. Tem uma incidente, aí é que a coisa pega. Que a pessoa quer sempre fazer uma coisa diferente. Tá tudo bem, tá tudo muito bom, mas vamos mudar tudo aquilo. Aí começa a querer mudar a decoração, muda isso, muda o estilo, muda o penteado, muda a maneira de vestir. Faz algo diferente. Ou então fazer para fazer pega.
Então, Sim, sim, sim. aquilo. Perfeito. E a última ligação, não quero nem falar que é falando de sexo, né? Aí, pronto. Ele foi o divino que fez, porque graças ao sexo a gente tá vivo aqui, né? Certeza. É produtivo. Sim, sim. Mas o divino é sabido. Ele sempre chamaria isso que é o sexo prazer. Então, não vai buscar o antes, é prosquiado, né? Mas que é o terceiro sexo que é importante, que é o sexo amor. Que ali é o ato onde o amor é abstrato, mas o fazer amor, o comemorar fisicamente, ele é concreto. Feel amor, né? Make love, né? Say amor. Fire in amor, fate in amor, né? Então, fazer amor, por que diz isso? É a concretização do abstrato, tá bem? Perfeito. Aí. É que o prazer que nós temos aqui, que nós estamos aumentando a nossa cultura com o professor Pedreira. É um privilégio de poucos estar aqui com ele. Esse aí é nossa biblioteca. Então, a enciclopédia. Então, assim, a gente já abordou aqui alguns temas assim sobre a incidência maior em alguns grupos de pacientes, familiares, pessoas separadas, pessoas que têm uma carência emocional do pai, as crianças, adolescentes. Falamos um pouco agora também sobre como fazer um tratamento profilático, seja através do autoconhecimento, da questão do toque, do prazer, do amor, do contato físico. Mas eu perguntaria ao professor Garrido, muitas vezes no consultório a gente precisa ver que alguns pacientes estão piorando. Então o paciente vem hoje, vem semana que vem, ele está numa curva gradual de piora, como nós vimos uma piora rápida durante a pandemia. Então nós falamos sobre aqueles grupos de risco, falamos algumas iniciativas que nós precisamos fazer para evitar que algumas pessoas entrem dentro desses transtornos, mas depois de entrar, como evitar que essas pessoas venham a piorar o seu quadro clínico, porque muitas vezes elas chegam muito fragilizadas, desesperadas, seja o paciente, o marido, a esposa, o filho. Como apoiar essas pessoas para, no primeiro momento, evitar que continue piorando o seu quadro clínico? É engraçado que quando você falou disso, da fome de ser visto, né? Eu lembrei de uma frase linda de Sartre. Se eu fechar os meus olhos, o que é que você vai fazer? Toda a sua beleza. Então a gente precisa ter essa qualificação. E eu acho que o acolhimento é importante. O acolhimento no filme Avatar, quando eu achei tão bonito isso, quando eles queriam falar eu te amo, eles falaram arquiteto. Então é uma forma muito linda você ver seus filhos, ver seu paciente, que às vezes a gente olha e não vê. Eu sempre falo, na minha área da psicoterapia, pode ser o cara mais genial do mundo. Se ele não tiver uma conexão acolhedora, amorosa, de coração, nada acontece. Se não der match, nada vai acontecer. E sempre estar atento, e por isso que é bom ter bons parceiros, e a gente na prática faz muito isso, de você ver até que ponto é preciso uma medicação. Né? Porque remédio eu entendo que não é bom nem ruim, é necessário. Em algum momento você precisa fazer essa indicação e precisa que a psiquiatria e a psicoterapia trabalhem cada vez mais juntos para entender de que muitas vezes é o conjunto, é o reforço que vai resolver as coisas. Agora eu queria fechar, e eu me lembrei de um grande inimigo da saúde mental que eu estou vendo muito em consultório hoje, que é o pensamento comparativo. Freud tinha uma frase que ele dizia, não se compare a ninguém, porque quando você se compara a alguém, você se compara à máscara social do outro. E a máscara social do outro é mais poderosa que a nossa. Eu tenho tido caso de pacientes que dizem, eu saí do Instagram. Eu digo, por quê? Uma moça me falou, semana passada, eu saí do Instagram, por quê? Porque eu não aguento ver tanta gente feliz e só eu estou. Aí quando chega a segunda, e um marido me falou um negócio interessantíssimo, que a esposa acorda bem no domingo, quando ela olha o Instagram, ela muda. Porque ela vê que uma amiga está no Morro de São Paulo, a outra está em Pedra do Sol. Sofrimento dentro de algo que você não consegue controlar, que é a vida alheia. Que a vida então, se você focar no seu ser, no seu dia a dia, naquilo que você pode fazer para você mesmo e não no que os outros estão fazendo, isso é uma das formas de você controlar o sofrimento e manter o equilíbrio. Estão mostrando, né? E nem sempre é a realidade. Nem sempre é a realidade. Muitas vezes aquilo que está demonstrando para os outros, mas quem está no dia a dia, sabe que muitas vezes as pessoas estão sofrendo, estão tendo as dificuldades dela de relacionamento com seus filhos, maridos, esposas. Não são postadas. Não são postadas. E aí, tem até o que dá para rir, dá para chorar. A psicoterapia hoje é de UTI.
é coração partido, é dívida, e a gente torce que chega alguém para repensar o seu ser, né? Mas um rapaz se endividou e eu conheci ele já de atender tudo certinho. O que é que houve? Ele disse, foi meu vizinho. Ele disse, seu vizinho, você lhe tomou algum dinheiro e não pagou? Ele disse, não, eu tinha um carro 3X e ele comprou um carro 4X. Eu disse que eu não vou aceitar isso. Ele estava na porta, foi um negócio que eu não entendi porque que o vizinho passou com aquela satisfação, desceu o vidro e fez tchum. Eu não sei. Boa coisa não é. Tipo assim, receba. E aí ele sai e compra um carro 5X. Porque o gerente do banco quer vender o carro por vender. E aí a parte engraçada é que ele passa no portão, fica rodando a coisa da competição. Exatamente. Quando o vizinho para no portão, ele entra e faz tchum-tchum. Ele não sabia o que era, mas e aí, quer dizer, nem ele dorme, nem o gerente do banco dorme, que ele não está pagando, nem... E essa sociedade muito comparativa, e olha que Freud, quando falou isso, não conhecia Instagram, não existia Instagram, e que tudo é exposto, isso também é um gerador de ansiedade. Sem dúvida, sem dúvida. Porque isso faz com que a gente, de repente, perca o foco do que lhe faz feliz. E a sociedade, como ela está posta, né, me deu supérfluo e esqueço o essencial, ela tem, o Clube da Luta fala isso claramente. Muitas vezes a gente trabalha no que a gente não gosta para ganhar dinheiro para comprar coisas que não precisa, 80% é consumismo, Sem dúvida. para aparecer para gente que você não admira. Sem dúvida. O jogo é esse. Eu queria fazer uma acréscimo aí do que você falou. Me lembra aquele jogo psicológico que, em vez de palavra, o meu é melhor que o seu. Que quer dizer, sutilmente, o meu eu é melhor que o seu eu. Que você entra no seu eu presta, você não presta. Você aprende com os pais aos 3 anos de idade. Quando a pessoa diz, meu pai é melhor porque você não tem, e o pior, o seu careca, o meu não é nem o eu. É impossível. Sem comparar. Cada vez você diz, a vibra aquilo quando é pequenininho. Essa vai ensinar os filhos. Você E não parar numa geração, mas 3 gerações para baixo. Né? Sim. E não é genético, senão. É educacional. Cultural, né? E cultural também, né? Que algumas culturas, como a japonesa, como já foi citado aqui, é uma cultura muito mais equilibrada, muito menos consumista. Eu certa vez recebi na minha casa uma amiga de minha esposa que estava com filho. Eu me lembro que ela ficou 30 minutos com o menino assim, minando dentro da piscina, o menino olhando para as estrelas. Já na nossa cultura, a gente está botando o filho no ombro, está dando cambalhota, está pulando, está correndo atrás do outro. Então, assim, essa forma de você enxergar a vida é uma forma diferente. É algo cultural, né? Então, doutor Pedreira, é assim, de que forma o senhor vê que as doenças mentais afetam o trabalho e que o trabalho afeta também a doença mental? Comecei falando antes, no bloco anterior, e Hipócrates já nos ensinou, mensando em corporação. Essa é a parte intrapessoal. Mas ainda todos nós aqui temos um mundo interpessoal, um mundo relacional. A Organização Mundial de Saúde define a saúde com quê? Não só ausência da doença, tem que ter a presença do bem-estar bio, psíquico, espiritual e social, tá certo? Então, esses 4 parâmetros. Acontece que no interpessoal, no relacional, 4 papéis principais. Família, casal, que não é igual a família, que tem um DNA ainda, né? Vai até final família ali, mas é diferente e muito especial, considerado o mais importante, social, que é a família que você escolhe, os amigos, né? E o acadêmico, o profissional, que é preparar para ter um status social e para fazer alguma coisa funcionar. Porque quem não se ocupa, termina, se preocupa, ele vai preocupar com alguma coisa. Então, se tiver a mente desocupada, vai terminar fantasiando. Porque na fantasia, acredita, a pessoa sofre muito mais do que na realidade. Então, o medo que a pessoa tem de uma cobra é pior do que ver a cobra. Mas o pior é ter medo da aprendido, o medo da fotografia da cobra. Isso é uma fobia. Então, já é pior do que ser real, que o medo real é coisa boa. Que nos permitiu chegar onde nós chegamos. Sem dúvida. Então, em suma, esses 4 papéis têm estressores da família ou coisa que dá encrenca é família. E aí, eu trabalho com isso. Área social, essas fofoquinhas que já conhece aí.
área profissional, aquelas intrigas, jogo, você conhece também jogos de poder que são feitos por cima e por baixo. E a área casal tem sua complexidade, porque ninguém foi programado, nem por site, nem por Oxford, de nada para poder viver junto. É uma coisa que eu sempre digo, precisa 4 coisas para uma relação, 5 para dar certo uma relação em casal. Posso dizer? Sim, claro. Primeira coisa, importante, muitas concessões, ninguém é perfeito. Então a pessoa vai errar, tem que ceder que outra pode errar, sim. Muita tolerância, até com eu ali. Tolerância não pode ser somente com você, tem que ser com o outro. Porque as pessoas são muito tolerantes consigo e não tanto. Reciprocidade, né? Reciprocidade, lá e cá, é mão dupla. A terceira coisa que eu acho é uma comunicação direta. Não vai ter esconder meu chinelo, isso aí tem determinado, não. Tem que dizer, olha, eu estou sem falta, quem pode me ajudar aqui? Fala diretamente. Sim. A quarta coisa que eu acho importante é que a pessoa possa casar todo dia. O que é casar todo dia? Não é ficar borboleteando, não. É casar com a mesma pessoa, renovando o seu desejo legítimo, autêntico, genuíno de fazer aquela outra pessoa passar bem, cuidar pelo bem-estar daquela pessoa. E a última, last but not the least, em último lugar, não menos importante, é evitar colecionar nossos sentimentos. É um veneno que quando a pessoa menos espera, a relação já minou, já está poluída. Então, eu digo o seguinte, a pessoa faz uma coisa que não gostou, a pessoa, ao invés de dizer na comunicação, de coração para coração, engole, vai engolindo. Chega a certa altura que me dá direito a milhagem, um programa de milhagem que dá direito a uma relação extraconjugal, me dá direito a uma agressão verbal, moral, física, até mesmo a um tiro. Então, repare a evolução de feminicídio que ainda é ao aí, né? Manela, um desafio grande, a gente falando um pouco sobre o ambiente de trabalho, como o ambiente de trabalho afeta a pessoa, como a pessoa muda o seu desempenho também quando não está bem no ambiente de trabalho. Nós temos um grande conflito que o mundo está acelerado. Há uma cobrança cada vez maior por uma maior produtividade das pessoas, por uma maior agilidade. E, por outro lado, as pessoas estão cada vez mais carentes de um toque, de uma atenção, de um aconchego, de um reconhecimento durante o seu trabalho, né? Então, assim, qual é que é a melhor forma? Porque é um conflito. A sociedade cobra algo e existe, por outro lado, as pessoas com a carência cada vez maior. Como trabalhar esse conflito durante o ambiente de trabalho? Muito bem. Isso aí é o panorama, assim, de um futuro burnout, né? A pessoa que vive um estresse diário no trabalho e não tem descanso, tem abusos emocionais, enfim. E não quer dizer que a pessoa não goste do trabalho. Tanto que eu vou dizer que de burnout, quem é o grupo de profissional que mais tem burnout é o médico. Depois policiais, depois professores. Burnout e também suicídio, né? É muito comum na área de saúde. E adição a droga também. Adição à droga também. Adição à droga? Perfeito. Muito mesmo. Então, assim, essa falta de tempo para si, tempo para o lazer, tempo para a família, levar trabalho para casa, como acontece na pandemia. Muitos pacientes chegaram a mim, eu trabalho aqui no meu quarto. Era um ambiente de descanso, de prazer sexual. Tá lá o trabalho indo pro quarto e aquilo começa a se confundir. Enfim, mas voltando para o ambiente de trabalho, o estresse diário, falta de descanso, carga horária de trabalho cada vez mais alto. Bancário é outro grupo, assim, de profissionais que muito entram em estafa, né? Que antigamente minha avó chamava estafa. Minha avó tem 102 anos, maravilhosa. Estafa. Aí eu entendo isso. Hoje se chama burnout, que é esgotamento. Quando eu digo que é quando o disjuntor cai. Então, o disjuntor cai ali. Dá trabalho para rearrumar. Exatamente, dá trabalho para rearrumar. E muitas vezes a pessoa, poxa, eu gostava tanto do meu trabalho, eu amava ser médico, anestesiologista, e agora não gosto mais de ir para o trabalho, é mais difícil, mas eu não quero. E daí se questiona, será que eu fiz a escolha certa? E esse distanciamento do afetivo do trabalho é um dos sintomas de burnout. Então, essa carga horária extensiva, sem você ter horário de lazer, horário para a família, para a relação interpessoal,
tá? Ambientes cada vez mais conturbados, porque as pessoas estão mais adoecidas, mais estressadas, então elas vão ter mais ansiedade, vão ter mais estresse mesmo, irritabilidade, que é um sintoma ansioso, é irritabilidade. Então as pessoas estão adoecidas, logo no seu ambiente de trabalho vão estar também adoecidas, vai descontar no outro, e não ter esse tempo assim. A competição é outra coisa muito forte, né? Então, por exemplo, um ambiente de banco, tem metas, às vezes metas, é igual como se falou no passado, eu posso dizer, a ex-presidente, né? Quando você atinge a meta, tem que dobrar a meta e depois dobra o dobrado da meta. Então, assim, banco tem um negócio assim, absurdamente horrível, né? São metas esdrúxulas. Eu tenho muito paciente bancário. Então, é isso, a falta de descanso, o tempo de qualidade para os seus familiares e para si, cara, assim, é absurdamente um fator de risco para a pessoa entrar na estafa, como diz minha avó. Complementando, concordo 100% todas as características abordadas pela doutora Manuela, mas fazer uma pergunta para o professor Garrido. Se somando a essa falta de tempo para si mesmo, uma falta de tempo para a sua família, uma falta de tempo de não fazer nada em casa de noite, ao invés de estar trazendo o trabalho para dentro de casa, e você não ter um momento de relaxamento, de prazer, eu gostaria de fazer um outro comentário e queria ouvir a sua visão. Outro dado também importante é que muitas pessoas estão trabalhando em coisas que elas não gostam. Isso, perfeito. Então, assim, elas estão muitas vezes escolhendo uma profissão na expectativa de ter um reconhecimento social, um ganho financeiro maior. E essas pessoas que já passam o dia inteiro frustradas no trabalho, quando chegam em casa e têm que eventualmente trazer um trabalho a mais que ela não gosta, isso é ainda mais um fator agravante para os problemas psicológicos. Isso é algo que você se depara no dia a dia? Inclusive, mas antes um parênteses, porque você falou uma coisa que minha mãe, você citou sua avó, Dona Flor, 102 anos, você está dando palestra, e ela tem uma frase assim, não há bom sem defeito. É uma fórmula do casamento. Perfeito. Mas isso que você falou é interessante, e hoje a gente está vivendo eu sou conselheiro da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e está discutindo muito isso lá. As pessoas estão nunca se viu, de modo geral, as pessoas com tão pouca conexão com o seu trabalho. 80% das pessoas, as pesquisas mostram, estão tristes e apáticas no trabalho, com baixíssimo engajamento. Então eles trabalham de corpo sem alma. Por que é corpo e alma? Né? Quando você está fazendo uma coisa inteiro, presente. Por isso que o segundo é um fracasso e o sexto é um sucesso. E as pessoas, então, elas ficam no trabalho fazendo as coisas de forma mecânica e automática. Isso, como o tempo, quando a gente faz uma coisa boa, o tempo voa, e quando é uma coisa chata, demora, isso causa um prejuízo muito grande mental. Então, as pessoas muito desconectadas do seu trabalho, de fazer algo que tem um propósito e tem uma causa, né? Eles fazem aquelas coisas, e agora submetido a fazer em casa, continuar, é como se fosse um martírio que nunca acaba nunca. Ele agora tem a versão domiciliar do martírio. Então eu acho que isso é uma coisa importante. A gente precisa, talvez, esvaziar um pouco a vida da gente. E das crianças. Eu tenho pacientes infantis que o cara tem uma agenda de gente grande. Exato. Ele segue, balé, e quando é homem é futebol, é inglês, canta, não sei o quê, e o menino fica na vida da infância. Uma agenda extremamente estressante. Eu sempre falo assim, ser feliz é fácil. Aliás, isso é danado, isso é deixar de ser infeliz. Né? E a gente tem que se livrar, eu tenho dito isso muito em palestra, se livrar, melhorar nossa saúde mental e ser feliz. Primeiro, ele é muito vitimista. A reclamação tá chato, muita reclamação e pouca gratidão. E a gente tem que aprender, o que não tem jeito, não tem. Aí o paciente chegou e falou lá, tem controle. Qual é a sua dor? Ele disse, eu sou baixinho. Agora lascou. Porque se você fosse gordinho,
Eu ia chamar do nutricionista da clínica, que é boi, nós três, não nós dois, mas nós três, mais baixinho. Que tal 20 maneiras de ser feliz sendo baixinho? Aí a outra entrou, qual é a sua dor? Meu marido. Aí é o estoicismo, Isso. é o outro. E eu tenho um gerência. O que eu faço para mudar meu marido? Faz um caruru de promessa e resta. E tá ele de oferenda lá no... E o terceiro é vida alheia. Isso tem hoje uma sociedade extremamente de fofoca. Vida de artista, vida do outro, isso também causa um cansaço mental muito grande. As pessoas, fugindo do autoconhecimento, elas se ocupam com... E aí eu contei no SMS Summit, eu fiz a palestra antes da Monja Coy e alguém gravou, ficou engraçado, tá no meu Instagram, Prof. Garrido, a história de minha tia. Minha tia é engraçada, eu moro aqui perto da Ondina e minha clínica é na Pituba, dá 5 quilômetros. E eu resolvi, um dia ela me pediu carona. Manuela, nesses 5 quilômetros, ela falou de 8 vidas humanas. Eu estava tão pirado quando ela soltou, que eu digo, foi esse que atraiu a mulher? Não, esse é o que está no devendo horas. Então, foque em você. Talvez uma boa dica seja essa. Foque em você, porque dá conta da gente. Olha, mudar uma pessoa, 20 anos atendendo gente, vocês sabem disso, é um trabalho hercúleo. Agora imagine mudar o outro. Sem dúvida Então alguma. foque em você, porque a mudança Aí eu sei. Convidar para mudar. Agora, pode aceitar ou não. Exatamente, exatamente. Eu vi uma vez uma frase bem interessante, assim, que nós 4 que trabalhamos na área de saúde, que ele dizia o seguinte, que uma das formas mais importantes de realização pessoal é ajudar os outros. E se você seguir isso, você vai não apenas ajudar o outro, como mudar toda uma sociedade. Então, assim, é um privilégio de poucos poder ajudar as pessoas que estão, como nós, na área de saúde, né? É um privilégio realmente pouco, mas, por outro lado, é uma responsabilidade grande, porque a gente tem todas as demandas do trabalho, a gente tem a carga dessas pessoas também, que muitas vezes estão precisando de um amparo. Como você trabalha o seu equilíbrio pessoal, Manuela? Ai, mãe. O nosso povo está nos assistindo, porque vocês, primeira coisa que nós precisamos ter para ajudar é o nosso próprio equilíbrio. Sim. Então, cada um de nós tem uma estratégia própria, seja a família, seja o esporte, seja uma viagem, seja uma leitura. Como você trabalha o seu equilíbrio mental? Bom, primeiramente, eu dou limite para o meu trabalho não ir para minha casa por muito tempo, porque como psiquiatra, de paciente grave, não dá para eu realmente, não, eu vou pagar tudo e já foi, não. Eu dou algum limite, né, dou toda a orientação, eu preparo o terreno para esses pacientes mais graves e eu tenho um tempo de qualidade. Com minha filha, vai fazer 9 anos, se eu tiver 15 minutos com ela, eu estou em atenção plena com ela. E aquilo ali já me traz aquela satisfação, nossa, eu não tive 1 hora para fazer alguma coisinha com ela, mas eu tenho os 15 minutos de qualidade que ela vai mostrar uma historinha, eu vou falar as coisinhas bonitinhas dela. Então ela se vê ali validada nas coisas ali, isso me faz me sentir satisfeita, né? Mas com relação a mim, eu faço psicoterapia, né? Eu tenho atendimento terapêutico para mim, Sim. Atividade física não abro mão e uma alimentação mais anti-inflamatória possível. Eu sempre estou, e meu sono também. Meu marido sabe muito bem que eu, não, às 11 da noite eu quero estar na cama. Porque eu sou do dia, se eu tenho que acordar 6, 5 e meia, 6 da manhã, eu me sinto bem acordando de manhã, pego meu café, faço na maquininha e tô ali olhando a árvore. Tem aquele momento de não pensar em nada, que é o mindfulness, né? A atenção plena. Eu tô olhando ali, o passarinho começa a cantar. Então, esse momento eu tô esvaziando a minha cabeça. Então, tudo isso, esse dia a dia, às vezes é 15 minutos, não precisa muito. O paciente, mas eu não tenho tempo. Meu amor, você não tem. Você tem 15 minutos para ali fazer uma respiraçãozinha no banheiro. Finge que vai fazer o número 2, vai fazer a respiração lá, criatura. Então, entende? As pessoas se perdem no pouco, né? Perfeito. Professor Garrido, como é que você trabalha o seu equilíbrio pessoal? E aí eu vou citar um livro que eu estou amando, que é o Essencialismo, Sim. que tem um capítulo, não roube o problema de ninguém, não seja ladrão do problema alheio. Eu acho que o grande desafio é esse, é a gente cuidar das pessoas, mas não assumir. É aquela coisa assim, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu tive uma professora, Marilyn Ferguson,
é um livro genial, A Conspiração Aquariana. Ela diz: ninguém pode convencer o outro a mudar. Cada um vigia uma porta de mudança que só abre pelo lado de dentro. E às vezes a gente acaba não entendendo isso, né? Então cada um tem um tempo, cada um tem uma história. Eu acho que também a gente não entrar nessa da síndrome do herói, do super-homem que vai conseguir esquecer da gente. Tem uma metáfora bem, que eu tento me lembrar dela todo dia, que é do avião, né? Então se você tá com um idoso muito fragilizado, uma criancinha, aí vem aquela ordem lá. Na hora que cair as máscaras, bote primeiro em você. Sim. Depois, Ajuda, você tá do seu lado. pode cuidar do outro se você não cuidar de mim. Exatamente. Exato. Então, essa coisa da alimentação, essa coisa da... eu não tenho tempo de fazer a educação física, a academia. Bota na frente, depois o que sobrar, você faz. Boa. Perfeito. Faz o resto. Muito bom. Porque se esperar tempo, a gente não vai ter tempo. Eu boto as pessoas Verdade. como remédio. Você não tem que tomar aqui o medicamento quando indicado. Atividade física, 30 minutos é minha prescrição, sabe? Feito Ou com a não, prescrição. tem que fazer. Porque tem As pessoas antes, elas dormiam porque não tinham que fazer é dormir. Hoje a gente tem atividade, se fizer vontade, eles não dormir e estaria ocupado da mesma forma. E o senhor, professor, que é um exemplo para todos nós, uma pessoa que mantém o equilíbrio ao longo da vida, é uma pessoa que inspira os seus colegas de trabalho, os seus pacientes. Como o senhor conseguiu chegar nesse equilíbrio? Como você tem trabalhado? Gente, a rapidez do raciocínio Sim. desse homem é um negócio assim que eu tô assim babando. A primeira coisa, diabetes. Toda minha família tem diabetes, eu decidi que eu não vou ter diabetes. Tá? Certo. Como eu decidi, pode. Eu estava na Cornell, no hospital, lá, na minha pós-graduação, e chegou lá da Califórnia, se eu não trato mais diabetes com insulina, nem com alimento, nem nada. Eu boto a pessoa em peso ideal dele, e aí com a insulina refratária, a gordura refratária, a insulina, você fica, é que não tem muito direito, não. Mas depois que eu ensinei na faculdade de histologia e embriologia, dessa histofisiologia, patologia, aí eu vou fazer isso, vou manter meu peso. Eu manter meu peso há 35 anos, todo dia eu me peso. Então, no mesmo horário, acabei de sentar, primeira coisa, para não pesar, Sim. Porque não deve. Dá o desconto. A prova toda. Minha filha, que é médica, me deu uma balança mais de precisão para eu conseguir ajustar no meu computador. Mas minha balança ainda diz, né? E até em miligramas quanto é que tem. Peso todo dia. Me hidrato. Logo cedo, né, eu já estou bebendo 1 litro de água. Então, para a terceira idade, beba água, porque nosso corpo 60% é de água. E muita gente que dá vida de terceira idade é porque está desidratado. Sim. Então, hidratação e o exercício físico. Eu faço minha ginástica todo dia. Sabe? Eu tenho minha casa, minha mulher botou lá um relíquio. Sim. Eu fiz uma cirurgia do fêmur e eu me reabilitei na hidroginástica. Né? Certo. Então, eu tinha 17 centímetros de diferença de uma para outra. Depois de futebol. Sim, Eu sempre gostei de futebol. Eu sou fanático. somos dois. E de futebol. Tem um lazer. Eu tenho futebol. Se falar merda intensa, o Brasil, todos os times, principalmente o meu, que é o Flamengo. Aí você quiser saber. Quarta coisa que eu acho que é importante, a pessoa ter estruturação do tempo. O tempo é bem estruturado. Então, eu não abro o celular sábado e domingo, exceto 1 hora por dia para comunicar com meus 4 filhos, minha neta, ou então para eu ver pacientes graves que eu quero saber como é que foi. Então, não sou escravo do celular. Agora, a resenha, eu me faculto ver. Né? Toda a resenha de cidade esportiva. Bad news. E detesto essa coisa de política, porque nenhum destes representa a gente. Eu vejo famílias se digladiando. Verdade, hein? Casais separaram por causa de política. Sem dúvida. Depois eu quero ser lembrado para uma coisa. O que eu digo, eu boto em prática. Tudo o que eu digo para meus clientes, eu falo. Perfeito. Eu recapito. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então eu escrevo muito. Eu aprendo, escrevo e, por graça à bom Deus, eu tenho uma memória fora do comum. Perfeito. Que é uma fora da curva, porque eu nunca bebi, nunca fumei, jamais usei droga, então eu tenho Perfeito. Sem dúvida alguma. Por que eu não tenho diabetes? Se todos meus irmãos e minha mãe teve diabetes, Controle de peso. por que não tem E dieta.
E dieta controlada. Tá brigar a hora que eu extrapolei. Por exemplo, eu viajei para fazer umas férias que eu não fazia com minha esposa. A gente viajou 12 dias aí para ela. Não foi muito longe nada, de passageiro, nada. Pois é, Sim. eu fiz esse espetáculo lá, quando eu voltei, tava o quê? Beirando o meu limite crítico. 3 dias, olha, eu já consegui. Conseguiu. Disciplina, né? Disciplina, cara. Sorte que você pede o ano, não é sorte não. É muita dedicação. E a impotência emocional. Sim. Poucas coisas me estressam. Sim, Uma vez falei minha mão, eu não acredito aqui para nós, hein, nesta astrologia. Você é de Gêmeo, então você deve ser oscilante. O mercado é também bipolar. Eu sou muito estável. Bem estável. Pedro. Chute É um acidente, doutor. Atendo, às vezes, 8, 10, 12 clientes em um dia. A pessoa, pensando no fim do dia, tem apenas 100 mulheres para jantar fora. Todos você vai ver o sangue, mas Mas em parte é gostar do que faz. Sem dúvida. Aí ensinou a gente, faça o que você gosta e gosta do que você faz, porque aí você brinca e trabalhar, né? Aí, É isso aí, é isso aí. tudo que eu faço com muito gosto mesmo, tá certo? E aqui para nós, eu acho que é importante a empatia. Sim. Eu quero dar ao meu cliente o que eu gostaria de receber se eu tivesse do ano lá. Sem dúvida A alguma. última coisa, também muito importante, sou ótimo paciente. Todos os meus, eu fiz já meu exame de 3 vezes por ano de laboratório. Aí a testosterona tá aí. Entre meu filho que estuda medicina, já faltava. E outra coisa que é importante, eu busco os meus cardiologistas, porque eu tenho uma bradicardia desde 11 ou 12 anos de idade. Sim. Tá? Então, meu ritmologista, meu cardiologista, 0 sintoma, tá bem? Sim. É fato de que sigo o que os meus clientes dizem. Só para acabar essa dissertaçãozinha, dizer que agora em fevereiro eu fiz 3 cirurgias em uma só. Aí não é nem esse balé todo, ninguém não. Descobrindo também que tinha uma gordura no canal onde passa fora estémático, então tinha 2 gorduras que não apareciam no meu exame, tirou uma tamanho de um polegar e outra. Sim. E tinha também uma hidrocele, fiz tudo de vez. Não tive febre, não tive dor, não tive nada. E o meu colega médico, meus alunos, todos 2, disseram, não pode fazer ginástica, viu? Não pode fazer ginástica. Eu fiz a ginástica mais natural, passei a andar. Andei 5 minutos, 10, 15, o inchaço foi passando. Então eu sou Disciplinada. o que o paciente diz, faça o que tá certo? E acima de tudo, assim, a forma mais eficaz de nós ensinarmos as pessoas é darmos o exemplo. É como o senhor falou. Eu faço tudo aquilo que eu peço para os meus pacientes fazerem. Essa é a forma mais fácil de você conseguir convencê-los. Então, para a gente tentar fazer o fechamento desse podcast, eu queria que Manuela conversasse com todos os nossos amigos, clientes, parceiros, pacientes que estão nos assistindo nesse momento e passasse uma mensagem para eles sobre a importância de mantermos o equilíbrio mental como uma forma de tentarmos mudar a sociedade que está adoecendo cada vez mais. Qual a mensagem final que você gostaria de passar para a nossa sociedade? Lembrando assim que, independentemente de todas essas nossas considerações feitas aqui hoje, é importante que vocês que estão precisando de amparo procurem seus médicos, seus psicoterapeutas, porque isso aqui é apenas um direcionamento, são algumas trocas de ideias, de informações, de visões de vida, de visões de tratamento, mas isso não substitui de forma nenhuma a consulta médica. Perfeito. Então, qual a mensagem que você passaria para a nossa plateia sobre a importância da saúde mental nos dias atuais? Bom, eu diria que viva o aqui e o agora. Se enxergue como um ser divino, cuide de você, cuide do seu entorno, cuide da tua casa, cuide desse seu templo que é você. E estando com sintomas emocionais, psíquicos, mas assim que está te trazendo muito sofrimento ou prejudicando a sua funcionalidade no trabalho, no meio familiar, e você busque ajuda. Começa a buscar uma psicoterapia e o psicoterapeuta vai alinhar se precisa de ser visto por um psiquiatra. Hoje os psicofármacos eles são seguros,
altamente toleráveis, não é como lá, né, professor? Imagina, antes da década de 80, como é que era? Tínhamos o mal e o triciclo, né? São efetivos, mas em contrapartida, cheio de efeito colateral, enfim. Até comer queijo é problema. Exato. Dá uma reação total. E assim, hoje temos muitos artifícios terapêuticos para ajudar o paciente em sofrimento mental. A psicofobia, que é o medo, o preconceito de ser tratado na mente, é uma maior bobagem, porque todos nós somos seres que estamos assim vulneráveis para o sofrimento mental. Um luto, por exemplo, é um sofrimento mental. Então, não ter preconceito de buscar ajuda de forma alguma, porque se não for se demorar muito para buscar ajuda e precisar ser medicado, por exemplo, isso aqui, a coisa vai se tornando crônica e até mais difícil de remediar e você um dia se livrar ou se livrar e não precisar mais de medicamento, por exemplo. Então eu digo, busca autocuidado, busca psicoterapia, super importante, e o psiquiatra, se assim, o sofrimento estiver assim, já atrapalhando muito a tua vida. Perfeito. Lembro que uma das funções primordiais da Associação Baiana de Medicina é ajudar não somente os médicos, mas toda a comunidade com um ensinamento científico. Nós damos direcionamento e trazemos convidados capacitados, éticos, corretos, num momento onde nós vemos muitas fake news, muitas curas mirabolantes, muitas estratégias terapêuticas que vão resolver problemas muito difíceis de serem superados. Trazer pessoas de credibilidade é fundamental e essa é uma das funções da Associação Baiana de Medicina. Então, professor Garrido, qual a mensagem que você passaria para a nossa plateia sobre o cuidar da saúde mental? Bom, 3 coisinhas também, né? Primeiro, o alto amor. O alto amor sempre um circuito divino. Eu me amo e eu te amo. Toda vez que a gente investe isso, a gente vai ter problemas. Então, o alto amor, ele é o autocuidado. E aula de vida. Eu quero até fazer uma propaganda, um evento social, parceria com a ABM. A ABM hoje é minha parceira. E já estamos comemorando a edição 130, que é o Encontros da Cultura. Temos aqui 2 maravilhosos palestrantes e que tem esse formato, é uma terapia de grupo e que tem esse formato feito aqui na ABM. 3 pessoas falam música e temas de vida. Eu acho que as pessoas precisam aprender isso e que bom que a ABM investe nisso e acredita nisso. E a terceira, viva animado. Porque tem os problemas, tem os perrengues, mas eu animado, porque eu vou fechar com uma frase que eu amo, que é até bíblica, mas não é religião. Um coração alegre é o melhor remédio. Sem dúvida. Perfeito. Excelentes comentários também. Professor Pedreira, qual a sua mensagem para os nossos amigos, pacientes, clientes e, no caso do senhor, os fãs que são imensos? Inclusive aqui na plateia. Os fãs aqui. Amigos, se eu chamar assim, nós somos seres eletroquímicos, bioeletroquímicos. Nós funcionamos na base da eletricidade e da química, os neurotransmissores estão aí. Eu sei passar todos os remédios da psiquiatria, vou no pé congresso e tudo mais, mas eu dou a dose menor possível e, quando possível, eu tiro, se é que dá para tirar. Vou treinar para a pessoa usar competência emocional. Mas nós somos seres também que necessitamos de energia química e quando a pessoa entra no estresse, desequilibra os neurotransmissores, a bomba da serotonina fica alterada, a dopamina, daqui a pouco a pessoa menos espera está desregulado na sua química e reflete na parte elétrica. Aí o que é preciso? Medicação. Mas a medicação não tira o conflito, trabalha o conflito junto também, uma coisa e outra, tá certo? Essa seria uma mensagem primordial. A segunda, eu disse a vocês que nós temos a parte intrapessoal, mente e corpo, mas tem uma parte interpessoal. Essa interpessoal, eu considero como se fosse assim os 4 pneus de um carro, tá certo? Casal, família, social, profissional. Então esses 4 pneus têm que estar bem calibrados. Pô, Pedro, não tem pé. Bem, por exemplo, do forte, como tem aqueles triciclos que a pessoa anda, né? E 2 dá para você fazer, não,
uma situação que fica assim, chabaquete, mas equilibra. Não é só você está numa perna de pau, lá que não sabe como é que caminha, está no monociclo, como é que se equilibra. Então, tem pelo menos 3 papéis do seu em equilíbrio. Se não tiver, busca ajuda. Pare com essa psicofobia, ter medo de expor que você está com alguma ansiedade, com alguma angústia, com alguma depressão, com qualquer transtorno que seja. E é fato de que a coisa mais importante é amar e ser amado. Perfeito, espetacular. Eu agradeço imensamente a participação da doutora Manuela, professor Garrido, doutor Pedreira. Democratizar conhecimento é algo fundamental para que nós possamos avançar na nossa sociedade. Em nome do nosso presidente Robson Moura, da Associação Baiana de Medicina, agradecemos esse episódio aqui riquíssimo, esse podcast, que sem dúvida alguma será um sucesso imenso. É uma honra para nós, da Associação Baiana de Medicina, podermos ajudar a nossa sociedade e trazermos pessoas com alta formação, alta credibilidade e que trazem palavras transformadoras. Então, muito obrigado a vocês por participarem e até o próximo episódio.